Se a Alemanha humilhou o Brasil na semifinal da Copa do Mundo, qual foi a maior derrota que aconteceu em cada uma das outras fases do torneio? Se tu acha que o 7-1 foi loucura, não foi nada comparado com as outras goleadas que vamos ver nesse vídeo. E a Copa do Mundo, na verdade, começa nas eliminatórias, onde lá nas eliminatórias para a edição de 2002, a Austrália enfrentou a Samoa Americana e marcou 16 gols no primeiro tempo. Depois no segundo fez mais 15, terminando o jogo em 31-0. Isso é simplesmente insano. Mas agora bora para a Copa do Mundo em si, começando com a fase de grupos, rodada 1. A primeira rodada é crucial para as seleções mostrarem serviço, mas em 1982 a seleção de El Salvador teve o pior começo possível. Foi contra a Hungria e em só 3 minutos eles já tomaram o primeiro gol. Depois levaram mais 2 e o primeiro tempo terminou em 3-0. Ninguém podia imaginar o tamanho que essa goleada ia virar. No segundo tempo, a Hungria fez o quarto, o quinto e El Salvador até diminuiu. Mas se eles achavam que iam parar por aí, a Hungria fez o sexto e o sétimo. E quando parecia que não podia piorar, o que veio depois fez esse jogo entrar para a história. El Salvador perdeu por 10-1. Mas enquanto eles foram destruídos no primeiro jogo, na segunda rodada também perderam. Mas dessa vez foi por só 1-0. Então a maior goleada que aconteceu na segunda rodada da fase de grupos, na verdade foi 2 torneios antes. O Congo, que na época se chamava Zaire, se classificou em 1974 e já começou perdendo para a Escócia. Mas foi no jogo seguinte contra a Iugoslávia que eles realmente se arrependeram de ter ido para a Copa. Em só 7 minutos, o atacante da Iugoslávia fez o primeiro gol. Depois de uma falta, fizeram o outro e depois o terceiro. Tudo isso em só 18 minutos. A coisa ficou tão feia que o goleiro do Zaire foi substituído. Mas essa troca não ajudou muito, porque logo depois tomaram o quarto, um jogador do Zaire foi expulso e ainda levaram o quinto e o sexto. O jogo foi pro segundo tempo em 6-0. Aí o Zaire até conseguiu começar a segurar um pouco mais o ataque. Até que... 7-0. Mas antes que eles pudessem respirar, a Iugoslávia fez o oitavo e depois mais um, fechando o placar em 9-0. Que loucura! Mas antes de a gente ir para a maior goleada das oitavas de final, bora ver a maior derrota que aconteceu na terceira rodada. Para contexto, lá em 1998, a Espanha estava numa situação crítica. Nos 2 primeiros jogos, tinha conseguido só 1 ponto no grupo. Então na terceira rodada contra a Bulgária, precisava literalmente de uma goleada para ter alguma chance. E começou com a Bulgária fazendo um pênalti. Então Hierro foi e abriu o placar. Mas a Espanha precisava de muito mais que isso. Então seguiu atacando até que Luiz Henrique mandou no canto. Foi pro intervalo em 2-0 e no segundo tempo fizeram mais um. Só que aí a Bulgária diminuiu. A Espanha estava em apuros, porque estava com um saldo pior que o do Paraguai. Até aquele momento, a maior goleada da história nessa fase do torneio tinha sido 4 anos antes, quando a Rússia goleou Camarões por 6-1 e quando a Argentina foi humilhada em 58 pela Tchecoslováquia por esse mesmo placar. Nesse momento, não parecia que a Espanha podia chegar perto desse resultado. Mas a partir do minuto 80, aos 35 do segundo tempo, os espanhóis decidiram acabar com o jogo. El balón para Morientes, Morientes hace el cuarto. Y el gol, muy correcta la posición de Kiko y el sexto. A Bulgária foi derrotada por 6-1, empatando com aquelas goleadas que aconteceram. E mesmo assim, a Espanha foi eliminada na fase de grupos. Mas agora, bora para as oitavas de final. Na frente pro Gonçalo! Gol! Na Copa no Catar, Portugal enfrentou a Suíça nas oitavas e chocou todo mundo. O próprio técnico já começou surpreendendo a galera colocando o Cristiano Ronaldo no banco. No seu lugar, deu a chance para Gonçalo Ramos, que não desperdiçou, marcou em menos de 20 minutos. Depois o Pepe fez de cabeça e ampliou para 2-0. A galera não esperava que fosse uma humilhação tão grande. Mas aí no segundo tempo, o Gonçalo Ramos fez mais um e ainda deu uma assistência para o Rafael Guerreiro. Nessa hora tava 4-0. A Suíça até diminuiu, mas não adiantou nada, porque o Gonçalo Ramos deu uma cavadinha para fazer outro e o Rafael Leão continuou a humilhação. Ele recebeu a bola e mandou um chute que encobriu o goleiro e caiu no fundo da rede. Então a Suíça foi derrotada por 6-1. Isso foi humilhante, mas por pouco a Suíça não alcançou o recorde de goleada que os Estados Unidos levaram.
Muitas décadas antes, a Itália sediou o torneio sob o regime do ditador Mussolini e nas oitavas enfrentou os Estados Unidos. Esse ditador colocou uma pressão gigante na seleção italiana para vencer, então eles eram obrigados a jogar bem. Não tinha outra opção. Aí com 18 minutos, Schiavio abriu o placar. Depois a Itália fez o segundo e o Schiavio marcou outro. Só que no segundo tempo, os Estados Unidos diminuíram. Os italianos sabiam que o Mussolini não estava feliz com aquilo. Então a Itália teve que ir para cima e marcou no minuto 63, 64 e 69, já igualando a goleada que Portugal faria décadas depois. Mas foi aí que a Itália deixou o placar ainda mais absurdo. No último minuto, Giuseppe Meazza fechou o caixão marcando mais um. Nas oitavas de final, os Estados Unidos foram derrotados por 7-1. Eu nem consigo imaginar isso acontecendo no futebol moderno. Pera. Agora, indo para as quartas de final, a Argentina encarou a Alemanha em 2010. E mesmo tendo o Messi no elenco, não conseguiu evitar a humilhação. Esquerdo, o Ozil fez o levantamento pro Klose. Gol da Alemanha! Com um do Müller, 2 do Klose e 1 do Friedrich, a Alemanha perdeu por 4-0. Sendo a maior goleada nas quartas desde 1958, quando a França humilhou a Irlanda do Norte. Pois é, foi o Messi que sofreu uma das maiores humilhações das quartas. Mas esse 4-0 nem chega perto do recorde que tinha sido alcançado décadas antes. Em 1938, a Suécia chegou nas quartas e enfrentou Cuba. Então, literalmente, profissionais contra amadores, em menos de 10 minutos, a Suécia já fez o primeiro. Aí na sequência, o atacante Wetterstrom marcou aos 22, 27 e 44, completando um hat-trick logo no primeiro tempo. Cuba só estava jogando a Copa porque todos os outros países da região desistiram das eliminatórias. Então se classificaram e mesmo assim conseguiram eliminar a Romênia nas oitavas. Mas como se 4-0 não fosse suficiente, a partir dos 35 do segundo tempo, a Suécia decidiu passar o carro. Fez mais um, depois outro aos 36, 39 e 44, terminando o jogo em incrível 8-0. Uma humilhação dessa não parecia ser possível nos dias de hoje. Ou era o que a gente pensava. Autoriza o árbitro! Até aquele momento, o Brasil só tinha sofrido 4 gols no torneio. E por jogar em casa, muita gente colocava o Brasil como leve favorito. Até porque a Alemanha tinha passado sufoco nas oitavas e só ganhado de 1-0 nas quartas. Então o Brasil começou bem, com o primeiro chute do jogo sendo do Marcelo. Só que aí, em só 11 minutos, a Alemanha ganhou um escanteio. Quem estava marcando o Müller era o Davi Luiz. Se liga como ele tá de olho nele. Mas quando a bola foi cruzada, o Müller correu para dentro da área e o Davi Luiz foi bloqueado. Então não conseguiu chegar a tempo e ele abriu o placar. Mas logo depois, a seleção deu uma aula de como não defender. Aos 23, Fernandinho errou o bote, a bola caiu pro Kroos, que tocou pro Müller, depois pro Klose, que chutou. Aí o Júlio César defendeu a primeira, mas não a segunda. A galera já estava em choque, mas a defesa do Brasil estava mais ainda. Tanto que 1 minuto depois, deixaram o Kroos totalmente livre na frente da área. Então ele só mandou pro fundo do gol. 3 falhas defensivas, 3 gols da Alemanha. Já era um verdadeiro desastre. Mas logo depois o Fernandinho perdeu a bola na frente da área, deixando 2 alemães contra um brasileiro. Aí não teve chance. 4º gol da Alemanha. O mundo todo ficou surpreso. A Alemanha estava fazendo isso contra o Brasil, que era o time da casa, numa semifinal. Mas ia piorar. Aos 28, o zagueiro alemão carregou a bola e o Davi Luiz saiu da sua posição para tentar tirar ela. Só que ele errou o bote e deixou um buraco enorme na defesa. Então aconteceu isso. A chance de mais um gol! Gol! Pra tu ver o tamanho dessa humilhação, no minuto 28 do jogo de Suécia contra Cuba, o placar era 2-0 e lá naquele Hungria contra El Salvador, o placar era 3-0. Enquanto que a Alemanha já tinha feito 5 gols no Brasil. Se mantivessem esse ritmo, terminaria um jogo com 16 gols marcados. Sim. Aí pra sorte do Brasil, começaram a tocar a bola com mais calma. Mas se a galera pensava que eles iam parar de fazer gols por respeito, no segundo tempo entrou o Schürrle, que também queria deixar o dele. E com a defesa brasileira perdida de novo, não teve como segurar. Olha o volante onde tá. Tocou no lã, bateu pro meio! O Brasil estava tão mal na defesa que na sequência deixaram o Schürrle livre outra vez. Olha onde Davi Luiz estava, literalmente atrás dele. E então... Esquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol! O Brasil ainda fez o gol de honra,
mas o jogo terminou com a maior goleada da história em uma semifinal. Agora, se a semifinal de uma Copa do Mundo já era para ser um jogo super difícil, a final devia ser ainda mais, mas não para a seleção do Pelé. Na primeira vez que o Brasil chegou na final de uma Copa do Mundo, enfrentou o time da casa, a Suécia, em 1958. A Suécia começou abrindo o placar em só 4 minutos, mas o Brasil empatou rápido e virou ainda no primeiro tempo para 2-1. Até que no segundo tempo, o Pelé fez isso. Atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou! Um golaço que deixou a defesa sueca completamente perdida. Então logo depois, o Brasil fez mais um, a Suécia diminuiu e antes de acabar, o Pelé apareceu de novo para fechar o caixão. Com isso, o Brasil fez a maior goleada numa final de Copa do Mundo na história, 5-2. Já tiveram outras vitórias em finais também por 3 gols de diferença, mas marcar 5 gols só o Brasil fez. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!